Vamos lá pro fechamento do KC. Fechamento da sexta-feira, dia 14 de fevereiro, contrato maio. Vamos lá, tirar um pouco a poluição visual aqui. Vamos só esse canal aqui então, nos 60 minutos, que é a coisa mais relevante que a gente tem para ver. Certo? Perdeu. Ele vinha seguindo o canal e se desfizeram rápido aqui, né? Olha que venda que fizeram aqui, tá? Até por curiosidade, quando a gente olhar no 15 minutos, olha, foi às 2 horas da tarde deram a ordem de venda. E fez uma barra dessa amplitude, que saiu do 418,5 e fechou no 409. Caiu 9 centavos uma barra dessa daqui, né? Então, e aí ele se segura, tá? Ele se segurou aqui nessa mínima que a gente estava falando do gráfico diário. A gente vai olhar no diário, a gente vai ver como a gente estava de olho nessa linha aqui. E realmente ela está importante, porque olha, apesar de ter sido violada, não teve fechamento abaixo dela, não no gráfico horário. Talvez nos 5 minutos, teve um aqui, ó. Nos 5 minutos teve, mas não é nada. Assim, é uma mera coincidência só, talvez. Enfim, não é relevante a gente olhar isso. Então tá. Então 401,05, tá? Vamos falar 401. É o desafio para ser perdido para a gente poder falar em reversão de preço. Vamos lá. Vamos pôr aqui, ó. E volumão, hein? E justo esse volume, né? Onde entra boa parte do volume. É nessa barra aqui, né? A briga entre os comprados e vendidos. Vamos levar para baixo dessa mínima ou vamos defender? Olha que o maior volume do dia foi justamente por causa da briga que teve aqui entre os vendedores e os compradores. Vamos lá no diário. Um volume um pouco menor do que o dos dias anteriores. E a gente já estava, né, olhando aqui na verdade era aqui, né, que a gente estava falando, olha, se superasse essa máxima, podia dar continuidade no movimento, né? Superou, mas não deu, porque aí não quis superar ontem esse alvo, tá? Mas também não perdeu essa mínima, só deu uma violada nela. Eu achei que pudesse dar uma continuidade, segurou no alvo, tá? Então agora a gente está vendo aí 3 dias de consolidação dentro desse candle principal do dia 11 de fevereiro. Tá? Então podemos até trazer essa linha para cá e a gente vê uma consolidação ainda mais, né? A gente inclui essa semana toda, né? Tá aqui, ó. Até que é uma amplitude bem alta, né? De 400,15 a 429,95. É o que a gente tem que observar, tá? No semanal, nem alvo atingiu aqui dos que a gente tinha traçado, né? Também não é um candle, eu não considero de reversão, tá? Apesar de ter esse pavio bem pronunciado aqui, o pavio superior, porque ele fechou também acima da semana passada, né? Acima, quanto fechou aqui? Fechou 475 e a máxima foi 404, ou seja, o fechamento dessa semana foi maior do que a máxima da semana passada. Para mim, zero reversão para mim nessa hora, tá? O volume tem aumentado, mas aqui a gente já pode falar que o K, né? Vamos ver no contínuo.
Pelo contínuo, um bom volume também, né? Um bom volume. Aí também pelo contínuo tracei aqui máxima e mínima dessa pernada toda. Né? Caso venha fazer alguma correção nessa semana, a se confirmar, eu coloco esses alvos de FIBO, tá? Para tentar nos orientar aonde são os pontos que podem ocorrer o descanso, né? O pullback. Então o primeiro aqui seria no 370, vamos falar, tá? É 369 praticamente. Mas aqui a gente vê essa região no 320, tá? Essa consolidação toda que a gente ficou observando antes dessa paulada e que sugere que aqui pode sim ser um novo nível de preço, tá? Como a gente viu aqui embaixo, né? Aqui no 114, por aqui, né? Aqui eu penso que pode, tanto porque ele fica um pouco acima da metade da pernada, né? A metade é no 300. Então a gente vai ver provavelmente no futuro, quando se acalmar aí a questão da safra, está sendo discutido se vai ter, não vai ter. Quando se acomodarem aí, quando tiver uma reacomodação do balanço de oferta e demanda, pode estar aqui nessa região, tá? Caso ocorra uma outra região aqui em cima, por enquanto tem essa, né? Vai que aparece uma outra região de consolidação nesse nível, aí a gente muda de patamar, né? Consolida aqui em cima e continua alta, eu vou sempre considerar que está mais próxima do preço. Por enquanto é essa. Aqui, né? Até mudei a aba, ó, pelo gráfico ajustado, né? Esse daqui que a gente tinha visto, ó, no gráfico ajustado. É coincidência? Não sei. Mas quando a gente tira o ajuste, a gente também tem alvo dessa pernada toda, né? Ele está bem aqui, 418,75. Robusta. Diário. Também dentro da consolidação aqui, ó. Tá respeitando. Nada no semanal, exceto, ó, continua a consolidação. Aqui parece que teria um pivô a ser acionado, né? Com esses alvos aqui amarelos, que levaria para perto dos $6.000 por tonelada o preço. Mas, por enquanto, não está querendo ir. Lado a lado, ele está no 100, continua. Deve ter diminuído um pouco aqui o spread, vamos ver. Não. Peraí, tem que ser no diário. Isso, caiu um pouco o spread sim. Ó. Ele chegou nessa máxima aqui e reduziu, caiu aqui para 147. Então está em 147 centavos e o spread do Arábica em cima do Robusta. Vamos dar uma olhada só no commits. Aqui ele inclui, tá? Opções e futuros, certo? Tem só de futuros, futures only. E aqui que a gente entende o porquê dessa queda, né? Aqui, ó, os managed monies, os fundos, reduziram em 5.186 contratos comprados que eles estavam. Isso a gente só... Aqui ele tem opções também, tá? Então eles também se desfizeram ou aumentaram a posição vendida de calls ou não renovaram, tá? Então quando a gente olha este relatório, aqui no long tem a posição de calls, tá? Então se eles compram ou vendem calls, quando compra entra aqui, adiciona, quando vende também subtrai. Então, ou
E sempre as calls ajustadas pelo delta. Então tem que olhar também o futures only. Só em contratos de futuros eles saíram de 3.783 contratos. Tá? Quando coloca as opções, a posição reduziu ainda mais. Foram as opções que venceram, pode ser, venceram as opções aí quarta-feira, não renovaram as opções, podem ter vendido opções, é alguma coisa que a gente não sabe responder, tá? Muito provavelmente venceram aí as opções na quarta-feira e eles não repuseram os lotes, ainda pelo menos, né? Principalmente porque as próximas vencem bem mais para frente, né? Tem o Teta que encarece o preço da opção. Então é isso aí. Mas é importante ver, né? Os fundos se desfizeram aqui. Agora a gente também vê que no elas por elas, se a gente somar entre todas as posições, tanto dos os hedgers, que seriam, né, producers, merchants, eles também aumentaram as posições long, tá? Mais do que os fundos venderam as deles. Então, no overall aqui, o contrato está 1.200 contratos a mais do que na semana passada. Está 1.200 contratos comprados a mais. Agora, será que é só esse que faz o efeito? Enfim.